orgulhosa que ela gostava de mim e eu também gostava dela. E ela simplesmente me entregou e inclusive nós tivemos até o fim, até eu sair de Polônia, muitos encontros, muita convivência junto. Ela chegou a morar na nossa casa e ficou com a gente até o fim da nossa permanência na Polônia. Senhor José, antes do senhor contar como foi os anos depois da guerra, tem duas perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira, eu queria saber se alguma vez a sua mãe comentou com o senhor como foi para ela engravidar dentro do gueto. Realmente, naquela época, as pessoas que moravam no gueto, e isso aconteceu a partir de 1943, quem morava em 1939, quando começou a guerra, e os alemães já entraram em 1941, realmente lá não se falava, não se admitia ter criança na guerra. E ainda assim, dentro do gueto. Porque as condições humanas lá eram das piores possíveis. A minha mãe, quando ela via uma senhora grávida que passava por ela ficava com ódio. E até chegava a falar para a pessoa: como que você traz ao mundo uma criança nessas condições? Mas a sorte se voltou contra ela. E ela, em 1941, ela de repente se viu grávida, dentro do gueto. Nas condições que ela mesma condenou em outras pessoas, ela de repente viu que ela está nas mesmas condições. E ela, até 7º mês, ela guardava segredo dessa gravidez e queria abortar de qualquer maneira. Mas o médico e o rabino, eles falavam que para esperar, porque até o nascimento meu vai acabar a guerra. Que não precisa se preocupar, que a guerra vai acabar, que a criança vai trazer uma sorte, porque já estava no 7º mês, já não estava também mais para fazer nada. E realmente foi um sofrimento muito grande para ela aguentar todos esses meses grávida e esperando a criança, e a guerra continuou e as condições eram cada vez piores possíveis. Outra pergunta, quando a sua mãe lhe entregou para essa senhora, ela teve que dar alguma coisa do ponto de vista econômico para essa senhora? Ela deu para ela alguma soma em dinheiro que ela tinha com ela e pediu, não como pagamento, pediu só para cuidar de mim. Para ela ter alguma pessoa que, quando ela ficar mais velha ainda, que vai sustentar ela na velhice. Então essa senhora também aceitou o dinheiro, que eles eram muito pobres e também precisavam desse dinheiro para viajar. E também pensou que na velhice dela eu vou poder sustentar ela, porque naquela época era esse pensamento, que os filhos sempre cuidavam dos pais até a morte. Depois da guerra, o senhor foi com a sua mãe para Varsóvia. Como foram esses primeiros anos depois da guerra? O senhor foi para a escola? Sua mãe trabalhou no quê? Nós voltamos para Varsóvia e minha mãe imediatamente começou a procurar. Primeiro começou a procurar meu pai, que ela não sabia do falecimento dele, da morte dele. E começou a procurar o resto da família. Naquela época tinha 2 ou 3 institutos
de judeus que se organizavam e tinha alguma ajuda em roupas, alguma ajuda em comida e também tinha um comitê para achar todas as famílias que alguém sobreviveu. Um procurava outro, porque cada um saiu para um lado. E depois todo mundo começou a voltar e procurar os familiares, os irmãos, os maridos, as crianças, tudo isso. Infelizmente, a minha mãe não achou ninguém. Meu pai, ela soube da morte dele depois, que algum colega dele contou que sobreviveu nessa prisão. E das irmãs dela, dos irmãos dela, dos pais, não sobrou ninguém. Ninguém, não teve ninguém. Nós tivemos em Varsóvia só nós dois. Só nós que sobrevivemos de toda a família. Aquela senhora que o criou não foi junto com os senhores para Varsóvia? Ela ficou na cidadezinha do interior? Ela voltou também para Varsóvia e chegou a morar com a gente. Chegamos a morar junto no começo. Ela morava com a gente junto. Na mesma casa que minha mãe conseguia alugar. Os senhores não conseguiram de volta aquela casa que era sua antes da guerra? Não, a casa simplesmente foi dos alemães e depois passou para os poloneses. Quer dizer que não tinha nenhuma possibilidade de receber nenhum apartamento, nenhum terreno, nada se podia receber de volta, porque muita coisa foi destruída, praticamente toda a Varsóvia estava em ruínas, e quem ficou lá, os poloneses, depois que os alemães saíram, ficaram com todas essas propriedades. Como era o comportamento do povo polonês frente aos judeus que voltavam? Se o senhor lembra. Eu lembro que sempre na Polônia teve antissemitismo. Sempre. Quando voltei, naquela época, eu sentia, eram poucos judeus, mas então a gente vivia dentro do mundo cristão, dentro das crianças cristãs. Não se podia falar no começo que era judeu, quando voltamos. Pelo menos minha mãe procurou esses comitês, mas nós moramos numa zona onde tinha só cristãos e ninguém sabia se somos judeus ou não. Esses anos que o senhor passou escondido, o senhor usou o nome falso, ou não? Sim, naquele tempo me chamavam de Andrzej, que era meu Andrzej Jaworski, e como criança me chamavam de Jędrusz. A minha avó, essa senhora, me chamava de Jędrusz. Então, quando eu voltei para Varsóvia, eu continuei com esse nome, Andrzej Jaworski, praticamente até 1949. E na escola, o senhor foi para uma escola pública? Eu fui para a escola pública, naquele tempo ainda não tinha nenhuma escola judaica. Se organizou naquele tempo uma sinagoga, que lá tinha alguns encontros das crianças, especialmente nas festas, mas a educação era numa escola cristã. Eu me lembro que quando comecei a estudar lá, eu era como cristão. E chegou uma época que tinha aulas de cristianismo toda semana. 2 ou 3 horas por semana. A minha mãe, ela era uma senhora muito, muito valente. Ela simplesmente chegou e falou para a diretora que para eu liberar a mim dessas aulas, que eu era judeu.
José Flaxberg. Senhor José, você estava contando das aulas de cristianismo na escola pública polonesa. A minha mãe simplesmente pediu, como que eu falei, para eu não assistir essas aulas. Isso aí, para a professora, para a diretora, era uma coisa, pode ser estranha. Mas a minha saída das aulas, nessa época, para as crianças, isso era muito, muito estranho. Muito, muito... Eles perguntaram, por que eu estou saindo? Eu não falei, mas os pais das crianças deduziram que se não quer assistir aulas de cristianismo, porque é judeu. E essas crianças, nessa idade, todo mundo começou a me chamar de Moshek, que era nome pejorativo de judeu. E no começo eu não entendia isso aí, mas depois isso lógico, mexia muito comigo. Que as crianças corriam, chamavam Moshek, é uma coisa estranha, uma coisa normal. Mas não tinha o que fazer, a gente tinha que continuar nessa escola, porque era uma escola pública e tinha que conviver com isso. E ainda nesses anos pós-guerra, o senhor sentiu em Varsóvia outro tipo de antissemitismo? O senhor ou sua mãe? Olha, outra passagem, para mim é difícil lembrar, mas eu sei que minha mãe sempre teve problemas com que era judia. Sempre olhavam para ela diferente. Ela começou a ter comércio, teve uma pequena indústria lá, e ela teve muitos problemas com o governo, com a fiscalização, com as documentação. Sempre teve problemas que tinha que justificar, tinha que dar conta. Tudo isso depois da guerra? Depois da guerra. E a sua mãe voltou a se casar? Em 1948, ela conheceu um senhor Leon Flaxberg. Ele era nascido de Lodz, passou a guerra no Partizan, na Rússia, dentro das florestas, junto com alguns judeus e também poloneses cristãos. E eles estavam lutando dentro das florestas contra os alemães. E ele sobreviveu, conseguiu sobreviver lá. Ele chegou a Varsóvia e, como que a colônia não era muito grande, todas as pessoas procuravam criar famílias novas. Minha mãe era nova ainda. Então, eles se casaram em 1948 e em 1949 nasceu meu irmão, nome Marek Flaxberg. Nessa época já, eles decidiram fazer a documentação para voltar, para ir para Israel, que era o desejo de praticamente todos os judeus lá. Depois de todo o sofrimento, todos os problemas que tiveram lá. Era fácil conseguir essa documentação para ir para Israel? Ou o governo impunha medidas difíceis? Não, o governo ele dificultava muito essa saída, especialmente que minha mãe tinha alguma indústria pequena, e quando ela entregou esse pedido de documentação para emigrar, ela teve muito mais problemas que teve antes. Mas a decisão era para ir. E essa documentação demorou 2 anos, com muita ida e vinda e luta e discussões e dinheiro e todo tipo
de dificuldade. Eles enfrentaram toda essa burocracia e chegamos a morar praticamente no final em um quarto alugado porque pessoas que tinham posses, tinham que deixar tudo na Polônia. Não podia sair com nada. Então, tinha que praticamente mostrar que a pessoa está na miséria, que a pessoa não tem mais posse nenhuma para sobreviver dentro da Polônia, para eles poderem liberar a gente para viajar. E em 1951, no final, conseguimos sair de Varsóvia no trem pela Europa para a Itália e depois por navio para Israel. Uma passagem que eu lembro muito bem... O senhor lembra o nome do navio que o levou para Israel? No momento não me ocorre. No momento não me ocorre. Não me ocorre. Eu sabia o nome, mas não me ocorre no momento. Mas uma passagem que eu lembro muito bem, que quando nós pegamos um táxi para viajar para a estação de trem, então o motorista, quando a gente estava chegando na estação de trem, ele não sabia que a gente era judeu, mas comentou com nós que tem um trem que está saindo com os judeus da Polônia. E ele falou em pejorativo, Żydki, que em polonês se fala Żydzi. E ele falou, Żydki wyjeżdżają w tej nocy. Quer dizer, eles estão viajando, Żydki, estão saindo hoje de noite nesse trem. E nós éramos os passageiros desse trem. Mas ele, com todo esse antissemitismo, falou dessa maneira. Que ele não desconfiou que nós vamos, ele pensou que nós vamos a outro lugar. E ele comentou com a gente. E realmente nesse trem foram muitos judeus embora? Nós fomos bastante gente, não me ocorre o número, mas nós tivemos um trem inteiro, nós viajamos para a Itália, e lá nós pegamos esse navio, e em 1951 nós chegamos para Israel em condições... O navio era em condições muito, muito precárias, porque agora, nessa época, já estou me lembrando das coisas mais claras. Mas era realmente um navio que todo mundo ficava junto, todo mundo comia junto, todo mundo passava mal junto, que não tinha nenhuma comodidade, não tinha nenhuma higiene, todo mundo